Então, galera, a gente vai estar resolvendo aqui uma questão de derivada parcial envolvendo funções compostas. Então, a gente vai estar usando aqui a regra da cadeia para poder encontrar a derivada de w em relação a x e a derivada de w em relação a y. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que w está em função de u e v, e ele quer a derivada de w em relação a x e em relação a y. U está em relação a x e a y, e v está em relação a x e a y também. Então a gente precisa encontrar esse caminho de w até x e de w até y. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente tem aqui w depende de u e de v. U, por sua vez, depende de x e de y. Assim como v depende de x e de y. Então nesse caminho aqui, que vai de w até x, a gente tem uma derivada de w em relação a u vezes uma derivada de u em relação a x. Nesse caminho aqui que vai de w até y, a gente tem uma derivada de w em relação a v vezes uma derivada de v em relação a y. Aqui na parte de dentro a gente tem um caminho que vai de w, passa por u e vem até y. Então a gente tem, vou puxar aqui, uma derivada de w em relação a u vezes uma derivada de u em relação a y. E aqui nesse outro caminho, também de dentro, a gente tem uma função que passa por v, chega até x. Então separa isso daqui, de vermelho. A gente tem uma derivada de w em relação a v vezes uma derivada de v em relação a x. Então dw dx são esses caminhos. Todos esses caminhos que começam em w e terminam até x. Então aqui a gente tem um e aqui a gente tem outro. E a gente só vai somar as funções. Então a gente tem aqui dw du vezes du dx mais d de w d de v vezes d de v sobre d de x. Essa é a nossa formulazinha aqui. Calcula a derivada de w em relação a x. A gente vai usar o mesmo procedimento para y. A gente tem a derivada de w em relação a y. Então a gente vai pegar todos esses caminhos que vão de w até y. Aqui a gente tem um. Então, na verdade a gente vai começar por aqui. Né? Aqui a gente tem um. Derivada de w em relação a u vezes derivada de u em relação a x. Desculpa, em relação a y. Mais derivada de w em relação a v vezes a derivada de v em relação a y. Essa segunda fórmula calcula o nosso dw d de y. Aqui a gente vai precisar calcular essas derivadas aqui para encontrar a nossa derivada principal, por assim dizer. Então a gente vai calcular aqui primeiro a derivada de w em relação a u. A nossa função w é ln de u ao quadrado mais v ao quadrado. A gente sabe lá do cálculo 1 que a derivada de ln de u é 1 sobre u vezes a derivada de u. Então a gente vai pegar e fazer 1 sobre u ao quadrado
mais v ao quadrado vezes a derivada de w em relação a u, que é 2u aqui no caso, porque o nosso v é constante. Aqui a gente vai calcular agora a derivada de u em relação a x. Aqui a nossa função u é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa derivada em relação a x é 2x, que y é constante pra gente. Agora a gente vai calcular a derivada de w em relação a v. De novo, ln de u ao quadrado mais v ao quadrado, só que agora em relação a v. Então a gente tem u ao quadrado mais v ao quadrado vezes a derivada de v ao quadrado, que no caso é 2v. E a gente vai calcular aqui também a derivada de v em relação a x. Derivada de v em relação a x. Então, dá 4x mais 3y. Lembrando que o 3y é constante. Tá, então, calculadas essas derivadas, a gente já pode calcular o nosso dw e dx. Então, d de w, derivada de w em relação a x, é igual a nossa d de w em relação a u, que é 2u, sobre u ao quadrado mais v ao quadrado, vezes 2x, que é a nossa derivada de u em relação a x, mais a derivada de w em relação a v, que é 2v sobre u ao quadrado, mais v ao quadrado, vezes a derivada de v em relação a x, que é 4x, mais 3y. Então a gente vai fazer as continhas aqui. A gente tem 4 o x sobre u ao quadrado mais v ao quadrado, mais 4vx mais 6vy dividido por u ao quadrado mais v ao quadrado. Como essas frações têm o mesmo denominador, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Então a gente tem 4 o x mais 4 vx mais 6 vy. E a gente encontrou a nossa derivada de w em relação a x. Agora a gente vai usar o mesmo procedimento para encontrar a derivada em relação a y. Então, a gente precisa das derivadas de w em relação a u, que a gente já tem aqui da primeira, da derivada de u em relação a y, que a gente vai calcular agora. Que é exatamente 2y, né? Porque u é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. X é constante no caso. Então a gente tem 2y. Aí a gente precisa também da derivada de w em relação a v, que a gente já tem, e a derivada de v em relação a y. Que é precisamente 3x, né? 2x ao quadrado é constante. A derivada de y é 1. Então, 3x. Aqui a gente vai calcular dw e de y, que é a derivada de w em relação a u. A gente calculou ali em cima. É 1 sobre u ao quadrado mais v ao quadrado vezes 2u. Aí vezes a derivada de u em relação a y, que é 2y, mais a derivada de w em relação a v, que a gente já calculou, 2v sobre u ao quadrado
mais v ao quadrado vezes a derivada de v em relação a y, que é 3x. Daí a gente vai fazer os cálculos ali, como a gente fez na outra. Isso aqui dá 4 o y sobre u ao quadrado mais v ao quadrado mais 6vx sobre u ao quadrado mais v ao quadrado. E os denominadores são os mesmos, então a gente repete e somos numeradores. Dá 4y mais 6vx. E a gente encontrou a nossa derivada de w em relação a y. E acabou.